Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos começar de cima para baixo, porque aquele dia nós terminamos na melhor parte, que era falar um pouco de hormônios. Hoje nós vamos começar dos hormônios. Se der tempo, nós falamos um pouco de treino e dieta. Isso, bora lá. Por que tanta gente começa protocolo hormonal sem nem arrumar a dieta antes? É porque a maioria não, né? 90% eles sempre querem resposta rápida. E eles não entendem que isso não existe. Então eles acreditam que tanto o anabólico e como essa onda que está aí agora de Ozempic, Mounjaro e etc., vai fazer, vai resolver o problema deles, porque a galera tem preguiça, de fazer o doloroso, que é a dieta, que é a constância, que é a disciplina. Essa parte do ida aí, eles têm a preguiça de fazer. E essa que é a cereja do bolo. Eles esquecem que não é o anabólico, não é o Mounjaro, é a dieta que é a cereja do bolo. É o pulo do gato, entendeu? É 70%. Você movimenta, você faz o que você quiser com o seu corpo com dieta, né? Nós percebemos isso quando temos a experiência de trabalhar com atleta. Então, com atleta, facilmente você percebe ele diminuir gordura, movimentar carboidrato, encher o músculo, esvaziar o músculo, sentir o músculo mais flat, sentir o músculo mais cheio. Você tá entendendo? Então, isso tudo é manipulação da dieta. Não é manipulação hormonal, não é manipulação de estimulante, é dieta. Então, o pulo do gato é a dieta. Então, a maioria das pessoas querem resposta rápida. Ele sempre quer para ontem. Ele demorou ali 2 anos, 3 anos estagnado para criar aquela barriga, né? E de repente ele entra num consultório e ele quer acabar com aquela barriga ali em 1 mês. E não existe isso, entendeu? Primeiro, se você acabar com aquela barriga em 1 mês, você vai ficar flácido, você vai perder massa muscular, e aí é como se fosse andar para trás para depois você andar para frente. Não faz sentido. Porque você perde a massa para depois ganhar de novo. Não entra na cabeça esse procedimento. Então tem que ter paciência para fazer a troca, né? E tem que ser devagar para a pele poder acompanhar o processo. Senão não acompanha, vai dar flacidez, vai ficar horrível, vai ficar foda. Então nessa situação, eles acabam querendo, esse resultado rápido. E aí subestima dieta, subestima sono, treino. Os fatores determinantes para o negócio, eles subestimam, querendo, e ainda a maioria das vezes essa hormonização vem de forma hedônica, geralmente vem por conta própria, que eles foi em redes sociais aí, ou corredor de academia, e acaba fazendo uso aí por conta própria, ainda dá mais merda ainda, E aí ele deposita toda a motivação, toda a expectativa em cima do hormônio, sendo que ele não vai fazer nada. Pelo contrário, ele vai ceder na dose, achando que a dose vai potencializar o negócio, e vai só colateral. Aí chega aquele cara lá todo explodido de espinha até no rabo, aí não sabe por quê, Próxima. Existe diferença prática entre TRT bem feita e ciclo mal feito? A primeira coisa que nós temos que diferenciar aqui, uma coisa é TRT, e outra coisa é ciclo. TRT é o tratamento de reposição. Tratamento de reposição de testosterona. Você só repõe, você só faz reposição daquilo que você já produz.
né? Então, o cara fala, tá fazendo reposição e ele chega falando que tá tomando oxandrolona. Falou, mas seu corpo não produz oxandrolona, meu parceiro, né? Seu corpo tem DHT, mas ela converte, né, tal, mas seu corpo não produz oxandrolona. Que é isso? Qual foi esse médico que te falou isso? Ou você tá com vergonhinha de falar que você tá usando a porra do hormônio, né? Porque você tá usando o hormônio não é para reposição, porque você tá com 22 anos. Né, no auge do hormônio, você tá falando reposição de oxandrolona, que porra é essa? Me explica melhor, né? Então, o cara quando usa Masteron, Primambolan, oxandrolona e etc, estanozolol, isso ele tá fazendo uso do hormônio para fins estéticos, para mudança corporal. Ele não tá fazendo TRT. TRT é anabolismo mesmo. Você só faz reposição daquilo que você produz, né? E certamente ou tá baixa ou não tá produzindo mais. Que pode ser a mulher entrando na menopausa, o homem que tá chegando ali nos seus 60 anos, e etc. Então é diferente. TRT é terapia, é um tratamento, né? Para reposição, né, da testosterona. Então, ele faz uma terapia de reposição da testosterona. Por quê? Porque ele fez os exames e ou deu muito baixa, ou ele já chegou numa idade que não está produzindo mais. Então, são esses dois momentos. Agora, o ciclo é quando a pessoa quer usar algo a mais, né, do que só testosterona, e aí ele faz um ciclo. Geralmente, o homem faz ciclo, né? Porque o homem usa uma dosagem maior e aí ele tem a inibição, né, do seu eixo, né, dos seus eixos, e acaba que o testículo, né? Vamos falar assim, mas não adianta eu ficar falando nomes aqui também difíceis para ficar e depois você não entender. Então o testículo para de produzir a testosterona natural do corpo. Então, para esse cara não ficar infértil, né? Nós temos uma medida de segurança, né? Estudos aí. Hoje a gente já tem novas ideias de você já começar o ciclo, né? Fazendo um HCG junto para ir mantendo a vida saudável deste testículo. Antigamente não, antigamente você tinha uma meia-vida ali de segurança para você trabalhar. Então você trabalhava com 12 a 16 semanas, que aí seria o ciclo propriamente dito, né? E aí, passando disso aí, você já avisava pro cara, olha, a partir de agora é por sua conta e risco. Pode ser que a partir de agora a dificuldade do seu corpo voltar a produzir a sua própria testosterona vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque aí o cara entra naquela, tô no auge aqui, o corpo, o shape veio, né? O corpo tá top, eu vou parar. Mas aí é uma escolha que tem que fazer. Por quê? Porque quanto mais ele vai atrofiando aquele testículo, menor é a chance dele poder, né? Recuperar. Dele poder voltar a trabalhar e produzir a testosterona, e não só produzir a testosterona, mas também ter os esperma vivos, né? Ele tem que ter uma quantidade numerosa de esperma vivo para ele conseguir, né, que esses esperma, ao chegar no óvulo, consiga, né, fazer a fecundação. Aí, hoje já tem uma boa opção, né? Hoje nós temos a situação que a pessoa ir lá e guardar o seu, né? O seu sêmen e ter a sua reprodução futura. Sua fertilidade ali guardada, porque igual eu trouxe aqui um amigo meu, né? Que é o cara, que ele é ginecologista e trabalha hoje nessa área, e ele explicou, falou, quanto mais novo, menor os riscos do feto vir com alguma doença, né, do feto vir com alguma predisposição. Então, assim, tá mais sadio, né? Então, dentro ali, entre 20 e 30 anos, é uma fase boa para você parar e pensar, não quero ter filho agora, acabei de entrar na faculdade, ou estou estudando concurso, ou acabei de entrar no concurso, acabei de casar, vou ter filho. É uma boa opção. Aí o cara vai lá, né, pega o esperma dele ali sadio, guarda o sêmen dele, tá lá guardadinho, aí tá tudo ok. Aí, irmão, você tem, né, seu produto tá lá guardado, você pode mandar brasa. Mas, né, são novas ideias aí que tem.
né? Então, o ciclo mal feito é na hora que a gente fala que as pessoas passam desse tempo, começam a usar doses suprafisiológicas, que é muito altas, que aí começa a pôr em risco supressão glandular, cardiometabólico, o psicológico, o cara começa a usar tribolona, começa a usar algumas coisas e começa a dar muitos efeitos, que isso é um dos fatores do ciclo ser mal feito, né? Então, mais ou menos, tentando responder aí, é isso. A famosa oxandrolona é realmente mais leve para mulheres ou é mito? Mito. Não existe nada mais leve. Pelo contrário, a oxandrolona é até mais pesado, porque ela é em forma de comprimido, né? Todos que são em forma de comprimido, que precisa ser 17-alfa-quilado, ele tem que passar pelo fígado para poder sintetizar, para se entrar na corrente sanguínea. Então, querendo ou não, já gera uma toxicidade, uma toxicidade nesse fígado. Então, já começa por aí, né? Então, tudo vai depender de dosagem. Nesse caso aí, sempre é dosagem. O mal do negócio é a dosagem. A oxandrolona é um produto caro, né? Então, assim, não é viável você passar para homem. Por quê? Porque você tem que usar em grandes dosagens. Só se o cara estiver começando agora, né? Ali ele ainda tá assim, meio receoso de jogar um texto. Aí você começa com a oxandrolona ali pré-treino, só para dar um pumpzinho nele ali, tá ótimo. Mas é mais utilizado em mulheres. Por quê? Porque em mulheres você usa dosinha baixa, né? 5mg, 3mg, 10mg. Aí você já consegue um preço mais acessível, né? E aí você também não usa muito, dividido em várias vezes ao dia, porque o homem aí tem que chegar em 60, 40mg a dia. Sobrecarrega. Então, né? Além de sobrecarregar, o fígado ainda fica caro. Não faz sentido. Acaba que fica um ciclo caro, então não se usa. Então, assim, ela não é nada leve, né? Tudo depende da dosagem. Então, todo medicamento, ele depende da dosagem. O hormônio não é pior nem melhor. Tudo depende da dosagem. Se você tomar um paracetamol em altas dosagens, vai também sobrecarregar o seu fígado, né? Então, e assim é tudo. Então não adianta aí você... Até chá, que... não, eu tomo só chazinho ali. É natural. É natural. Não é natural não, meu parceiro. Se você exceder esse chá aí, nós falamos aí que vai ficar dentro de uma média aí, de 500 a 700, no máximo 1 litro por dia. Então a média legal aí é no máximo 700, para ficar dentro da média. Então se você ultrapassa isso, o que você está fazendo? Você está sobrecarregando seu rins. Entendeu? Ele vai te avisar hoje? Não. Ele vai sobrecarregar. É igual você pega o carro 0 km. É uma erva medicinal, né? Você pegou o carro 0 km. Tá tudo top, irmão. Tá tudo funcionando. Aí vai rodando. Aí quando mais a quilometragem, aí começa a vir os probleminha. Vai passando o tempo, ele vai rodando. Aí você não lembra que naquela época lá, você sobrecarregou ele com chá. Aí lá na frente, ele dá o sinal daquela época. Fala, porra, o bicho tá... Você tá com um corpo de 30, mas o seu rins aí tá quase de 60, tanto que ele já trabalhou. Entendeu? É só pra você entender. Isso um exemplo, assim, bem nada a ver, assim, mas é só pra vocês entenderem. Que é como se ele tivesse trabalhado demais desnecessariamente. Por quê? Porque você estava dando, em vez de dar água, que era necessário para ele, você estava dando um chá que o rins não aceita desaforo, né? E aí nós temos que tomar cuidado, que o fígado tem a parte boa, que ele é um órgão regenerativo. Então a gente ainda consegue ali trabalhar e brigando com ele ali, corta. O rins não, meu parceiro. O rins parou... Hemodiálise ou transplante. Então, assim, é bem perigoso, bem pesado mesmo. Então, você tem que tomar cuidado. Por isso a gente fala pro cara, toma água. Ele fala, não consigo. O cara dá vontade de falar assim, não, então, você não consegue? Então faz o seguinte,
Vai no Hospital do Câncer ali, entra na ala ali da hemodiálise e conversa com os pessoal ali que tá com o fígado bichado. Pergunta pra ele como que ele ficava fazendo ali 1 hora de hemodiálise e o dia dele seguinte. Nunca mais você fica sem beber água na sua vida. Então é porque o cara não vê Todo o que... dia, né? O cara não vê o prejuízo que isso pode gerar. Aí fica lá, porra, que tem incolor, sem sabor, é só tomar água, parceiro. Qual que é a dificuldade? Ah, eu não consigo. Não, aí é Nutella mesmo. Aí é muita safadagem. Aí você nem começa, irmão. Você nem começa, nem vai pra academia, porque aí você não dá conta de bancar e porra nenhuma. Porque você não dá conta de tomar água, o que você vai dar conta de tomar? A mesma pessoa que reclama de beber água é a pessoa que bebe 6 litrão sentado no sábado à tarde. Aí a cerveja, você tem que bloquear o cara. Falou, chega, fera. Já foi 2 caixas aqui, você está aí. Não, mas aqui tá lindo. Tá lindo, né? Tá. Vale mais a pena manipular suplementos em farmácia ou comprar industrializados? Aí depende muito, né? Depende muito. Hoje eu vou falar para vocês, eu já não tô gostando mais dos pré-treino, né? Dos pré-orcálticos. Por quê? Tá vindo dose muito alta. Tá vindo dose muito alta de estimulante. E estimulante, meu parceiro, estimulante mata. Mata mais que o hormônio, O hormônio não Que mata. é demonizado. O hormônio não mata, não. O hormônio te dá virilidade. Agora, a porra do estimulante é perigosíssimo. Por quê? Cara, não vou falar que de nós aqui que vemos, né, em Goiás, que é um clima aqui mais tropical. Pô, você vai ali fora ali, se você vê o sol, e choveu hoje cedo. Se você for ali fora e ver o sol que tá ali, você tá de sacanagem, tá foda. Aí o cara me pega, vai treinar 3 horas da tarde, a dose lá 2 scoopzinhos, o cara mete 2,5. Ah, vou meter 2,5 aqui que eu quero hoje arrebentar, eu quero pump hoje. Aí ele joga lá 2,5, joga pra dentro, vai lá e faz uma atividade. O ar tá sobrecarregado, parou de funcionar, a academia tá quente, mete o peso aqui, o coração no doce, tentando bancar a porra toda, e aquela loucura, para. Aí, simplesmente para. Morte súbita, na hora. O que você mais se vê. Por quê? Porque o excesso de estimulantes. Pessoas que começam a estudar e começa estimulante, porque quer ficar acordado. Aí você vê o cara, de repente, na hora que passa, não dá conta de fazer nada. Por quê? Ele acabou com ele, Ele acabou com ele. Só pôs estimulante. Você tá entendendo? Então não é assim. Eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Então, essa questão de estimulante é perigosíssimo. Então eu percebo que hoje os pré-treinos tá vindo muito estimulante. Aí quando o cara vai no consultório, eu gosto de passar um pré-treino ou um termogênico manipulado. Que aí eu manipulo a dose ali um pouquinho mais baixo, um negócio mais tranquilo. Porque realmente eu acho perigoso a questão do estimulante. Agora, os outros compostos, depende muito. Depende. Tem uns que você só acha manipulado, né? Porque você não consegue achar eles no normal. Depende muito. Tem alguns que é mais pela praticidade. Isso. Igual, você quer montar um blend ali, do negócio mais específico, né? Porque talvez você vai lá na lojinha de suplemento lá, você olha, mas não é aquilo ali que você queria, né? Tem um trem ali que você não pode, ou tem outro ali que não era o que você queria, né? Então talvez você manipular ali fica mais individualizado. Agora os outros não, os outros são básicos, né? Eu acho que não compensa a creatina, whey, tem algumas coisas que não compensa você fazer manipulado que sobressai o custo, né? Fica inviável. Existe jeito certo de sair de um ciclo sem perder tudo que ganhou? Cara, é o que eu sempre falo, né? É complicado. Porque o que acontece? Primeiro você tem que fazer uma terapia pós-ciclo, né? Principalmente para homem, né? Então você fazendo ali, você vai fazer a reposição ali, né? E tentar reativar o estímulo do eixo. Perfeito.
tem que trabalhar uma dieta, né? Uma dietinha bem limpa, uma dieta ali mais proteica, um pouquinho menos de carbo ali para dar uma segurada, porque na hora que você tira o hormônio, querendo ou não, pode subir um pouquinho de gordura, pode baixar um pouquinho de peso, porque assim, só para vocês entenderem assim, bem resumido, quando você começa a fazer o uso do hormônio, por que só a força aumenta bruscamente? Porque ele faz mais ou menos o que a creatina tenta fazer. Ele joga água para dentro do músculo, para o músculo poder ter mais força na hora de bancar o processo. Além disso, ele também aumenta, né, a recuperação, a síntese proteica e etc, etc, etc. Mas você percebe o aumento da força assim, bem drasticamente, é por causa dessa retenção intramuscular que ele proporciona. Não é retenção de falta de líquido, também não é retenção da pele aqui que você vê diariamente aí por falta de líquido, falta de água, não. É uma retenção intramuscular que proporciona você ter o aumento da força. Por isso que o cara, quando faz o primeiro ciclo aí, começa tomando uma Durateston ali, em 4 semanas ele ganhou praticamente 10 quilos, né? Mas quando ele tira o produto, acaba que ele cai uns 5 quilos, 5, 6 quilos. Então o que ele ganhou mesmo geralmente fica aí na base por volta de 2, 3 quilos real. Então é mais ou menos isso. Então quando você tira o hormônio, você dá uma caída no peso, né? E você também tende a ganhar um pouco de gordura. Então tem que segurar essa onda, aumentar o cardio, diminuir um pouco da caloria da dieta, manter uma proteína mais alta, né, para você tentar bancar ali e fazer o TPC para não deixar você cair, porque se cair demais, você acaba que você desanima, então não pode deixar ter essa queda de hormonal muito brusca, né, porque senão é foda. Vem um rebote, né? Aí é foda. E desanima, né? Para quem já usa hormônio, qual o maior erro no ajuste de dieta que você vê? Cara, é igual eu falei no início. O cara, na hora que ele joga o hormônio pra dentro, ele acha que ele tá jogando na substância dos deuses. Então ele acha que ele nem dieta mais ele precisa fazer, né? É o que mais acontece. Várias pessoas você vê aí que tá fazendo, você percebe que ele tá fazendo uso de hormônio, na hora que você pergunta, e a dieta? Ah, não, eu dei um ajustezinho ali. Então, ele tá te respondendo que não tá fazendo a porra da dieta. Então, o pulo do gato ele não tá fazendo. Entendeu? Então, ele vai continuar sem ter resultado. Porque ele não vai ter o resultado, aquele resultado que pode... é sólido, né? Aquele resultado que pode manter depois que ele fazer a retirada. Porque é a manipulação dos macronutrientes, somado mais o hormônio, mais o treino, mais o sono, vai fazer ele ter essa... consolidação. Essa consolidação ali de um físico que na hora que ele tirar esse hormônio, não perder tanto. Vai ser o real, né? Aí quando o cara tá usando só o hormônio, você percebe nitidamente. Muito inchado, né? Ele volta simplesmente para estaca zero. É aquele fordo. Ele volta para estaca zero, porque o que tava nele ali não era dele. Por que eu falo que não era dele? Porque ele não fez a manipulação dos macronutrientes. Porque os macronutrientes que faz o aumento do músculo, né? Então, se você não faz a estratégia correta, né, dos macronutrientes, para você ter o ganho real, você vai ter um ganho fictício. Na hora que você tirar o hormônio ali, vai tudo junto. Qual suplemento manipulado mais promissor hoje para a performance? Aí tem muita coisa. Aí depende muito, né? Depende para quem, depende o que é. Porque para quem, por exemplo, né, pedala, tem um estilo. Para quem faz a musculação, tem outro. Aí você, por exemplo, você quer fazer uma combinaçãozinha de força e energia aí, você coloca cafeína, betalanina, citrulina. Então, assim, depende muito, né? Depende muito.
Hoje já tem alguns manipuladinhos aí bacana, que dá pra você, o cara é mais novo, ele não quer ainda hormonizar, né? Você trabalha aí com testofen, Um Tribulus. maca, testofen, o Jack lá, Eu sei qual que você tá falando, mas eu não lembro, não. então assim, tem muita coisa que dá pra você fazer para iniciar, né? Também não é assim, falar, nossa, faz o mesmo efeito do hormônio, não, né? Mas aquela pessoa ali, tem pessoas que não podem nem ver hormônio, se ela passar na perna do nariz dela ali, já dá colateral. Tem pessoa que não nasceu para usar hormônio, isso é fato. É fato. Então tem mulheres também que também não dá certo. Então, assim, aí a gente tenta fazer alguns manipulados que tenta contribuir. Então, né, aí você pode trabalhar com long jack, testofen, você pode trabalhar com mucuna, tribos e maca, que aí dá um aumento de energia, dá uma melhora no libido, dá uma melhora na força, né? Então são coisas que contribuem. Que maca e tribos vai aumentar sua testo? Não, isso é mentira. Não vai. Ele por ele ser um afrodisíaco, ele aumenta, né, a sua sensação e a sua vontade. Mas não quer dizer que está aumentando sua testo, né? A gente tem que perceber isso. Então, ele te proporciona, ele contribui no libido, mas ele não aumenta sua testo. Porque libido não está ligado só ao hormônio. Libido está ligado à cabeça, né? Você tem não adianta também, se a cabeça não estiver boa e você tiver uma concentração, né? Quando você conversa com um psicólogo, né, e fala de ejaculação precoce, de algumas situações, né, baixo desejo, etc, etc, a primeira coisa que ele vai trabalhar é a sua mente. Ele vai primeiro trabalhar a sua mente para você saber concentrar e ter, né, aqueles impulsos de prazer, para depois entrar com medicamento e etc. Então, o libido não está ligado só ao hormônio propriamente dito. Então, eles são um pouco afrodisíaco que te proporciona essa, né, você ficar ali mais aceso e etc. Mas também não faz milagre. Né? Então, você quer fazer um termogênicozinho para a pessoa, você coloca ali um pouquinho de cafeína, que aí você consegue pôr um pouquinho de cafeína, um chá verde, né, um gengibre, aí você põe um pouquinho de cada ali e fica bacana. Você coloca um extrato de beterraba, aí proporciona vasodilatação, proporciona né, maior energia ali, maior, né, vontade, proporciona ali uma termogênese. Então, assim, é bem bacana. Então, dá para você brincar bastante ali com esses manipulados. Então, é bem interessante, dá para fazer coisa muito boa. Mas você tem que saber para quem, né, para você poder fazer dentro do objetivo da pessoa. Ver o que ela tá, para qual fim, né? Principalmente ainda quando é o pessoal muito novo, porque hoje a geração aí, os meninos de 15 anos já tá na academia aí treinando tem muito tempo. Na onde que eu dou aula lá, tem um período da tarde lá que os meninos da escola tá tudo lá. Então, assim, meu filho mesmo vai fazer 16 anos agora, já tá treinando aí. Tem 2 anos. Pesado. Então, assim, os meninos tá cada vez mais precoce. Então, pra você não precisar hormonizar um menino desse, desregular um negócio fora da hora, né? Você pode trabalhar com alguns manipulados, que é bem bacana. Até onde vale a pena o risco de usar hormônio só por estética e não por saúde? Na verdade, usar hormônio não tem risco. Eu acho que tem risco usar estimulante. O hormônio, o problema dele é ser mal usado. Se você fazer uso de qualquer droga e medicamento, vai dar merda. Vai dar merda. Então, assim, eu não vejo nesse aspecto. Vai causar um risco. Não, eu não acho que ele vai causar um risco para a saúde. Pelo contrário. Eu tenho uma ideia formada do que se fosse legalizado aí, tivesse menos dificuldade, né, para
para liberação de hormônio, as pessoas teriam uma vida útil mais prolongada, com menos enfermidade, com menos pré-doenças e etc. Entendeu? Porque já tem estudo que mostra isso, já tem pessoas que demonstram isso. Você vê os caras que treinam, que faz uso de hormônio, os velhão chegando aí 70 anos, você não acredita na habilidade do cara. E você vê cara que não usa nada, né? Com aquela caixinha que ele tem que tomar 12 remédios por dia. Eu tenho um pai que é nessa situação. Então o cara chegou lá, diabetes, colesterol, ácido úrico, tudo fodido, tem que tomar ali para controlar, porque a maioria dos médicos, eu sempre, né, critico isso, a maioria dos médicos nunca trata a causa. Eles passam o remédio para resolver o problema. E aí você fica refém do remédio. Mas aí eu não vou comprar essa briga aqui e falar o porquê, né? Né? Porque aí o cara vai deixar de ter aquela incentivo da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica não vai deixar liberar aquilo ali, etc, 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 né? Então, assim, por exemplo, Monjalo, sai aí essas canetas, você compra com facilidade quando elas saem, né? Mas uma testosterona você não compra. Existe estudo que, tanto para mulher quanto para homem, a testosterona, a reposição dela é essencial. Precisa ser feito, né? Mas você não consegue comprar com facilidade. Você não consegue comprar, por exemplo, a testosterona feita para mulher, especificamente, e etc, etc. Por que eles não trabalham nisso? Porque eles vão pôr um produto de R$100 na prateleira e dar a vida útil para esse cara? Não, eles preferem vender um Monjalo por 1.500 e girar a grana. Não faz sentido. Então, quando você para para pensar de jeito, é onde começa a entender. Então, por isso que eu acho que não é risco para a saúde do hormônio. Eu acho que o risco para a saúde é o exagero, né? E aí não é só o hormônio que faz isso. Você pode ver que tem mulheres aí que usa, vai fazer procedimento facial, procedimento estético aí que exagera. Perde, a bunda fica feia, a boca perde noção, a cara quadrada, entendeu? Então por quê? Porque quer demais. Aí se a profissional dela não faz, ela vai em outra. Aí vai em outra, e vai em outra. Aí acaba mentindo, não, nunca fiz, primeira vez, entendeu? E por quê? Porque a pessoa sempre dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho. Por quê? Porque ela quer aquele negócio. Então, eu acho que o problema está nessa situação. É o mau uso. Então, tudo que é um mau uso, se o Monjalo ser feito com mau uso, vai dar merda. Se o hormônio ser feito com mau uso, vai dar merda. Então, assim, por exemplo, o cara usou para o fim estético, ele não consegue parar. Aí ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E aí que entra o problema, entendeu? Então, é essa situação que eu acho que é o problema. Não é que o hormônio gera risco. Eu acho que o hormônio bem orientado, tá tudo certo. O problema é o mau uso do negócio. Então, sempre tudo que você usar, você fazer mau uso, vai dar merda. Vai sobrecarregar o coração, vai sobrecarregar o rins, vai sobre o fígado, vai sobrecarregar tudo, né? E agora, aqui também nós não estamos falando de atleta. Ele optou em estar naquela circunstância ali, aí é outra situação. A atleta morreu por causa disso. Não. Aí nós estamos falando de atleta, aí é outra situação, aí é um uso de insulina, é um uso de outras coisas que faz os órgãos crescer, e aí eles exageram, é muito tempo usando, aí é outra situação. Né, que na hora que faz a autópsia lá, vê que os órgãos estão aumentados, aí é tudo outra situação. Nós estamos falando de pessoas normais, né, que quer uma melhora da estética. Ele maltrata muito o corpo, né, o atleta, né? O GH é mais usado para hipertrofia ou para redução de gordura? Sempre é usado mais para redução de gordura, porque a função do aumento do IGF-1 é muito menor, porque ele precisa de outros fatores junto para ter esse aumento nessa magnitude, para ter esse aumento
da massa, né? Do crescimento muscular. Então, ele consegue ter um efeito mais lipolítico, de eliminar gordura, maior, bem mais visível Do que anabólico. do que anabólico, né? E ele sempre, para quando vem fins de uso, não só estético, né? Para pessoas que também que vai usar ele para crescimento, né? Crianças, adolescentes, tem que fazer o uso de texto junto. Então, sempre ele tem que vir associado com um hormônio, né? Para ter aquele efeito mais eficaz. Se você tomar ele sozinho, não vai ter aquela potência que você espera. Então, sempre joga ele, né? Principalmente o mais ideal é um atesto, né? Você joga ele mais um atesto junto, aí você tem um efeito muito interessante. Você tem um corpo, um físico mais seco, né? Consegue uma pele mais fina, né? E aí sem sobrecarregar com outros anabólicos, gerando assim menos colateral. Então a associação da testo mais o GH é uma boa opção. Porém é cara, então não é todo mundo que consegue usar. Mas é uma boa opção para redução de colateral, porque aí você não tem que associar outras drogas junto para correr risco de vir a ter colateral, né? Você joga um atesto numa quantidade mais baixa, que aí você consegue ter um controle bem tranquilo, sem precisar quase nada para não deixar ela aromatizar, e aí o GH vem complementando, né, dando esse suporte aí, né, de um físico mais bonito, mais seco, mais definido, com a pele mais fina. Quais os principais colaterais de uso de anabolizante em homens e mulheres? Os mais falados. Em homem, é a supressão testicular, né, que ele vai parando ali, vai hipertrofiando, né? Vai, né, hipertrofiando, ele vai... Tá sacando? Não, eu falei agorinha. Ele vai atrofiando. É uma atrofia, né? Não é uma... hipertrofia. Ele vai atrofiando. Que aí, essa atrofia... gera infertilidade, né? Porque aí ele não produz o esperma vivo, né? Então aí não tendo uma quantidade maior de esperma vivo, não consegue ter a fertilidade, né? Em alguns casos pode ter ginecomastia. Se usar muito pode aumentar um pouquinho os glóbulos, né? Deixar o sangue um pouquinho mais grosso, depende muito do hormônio, né? E também dependendo do hormônio pode causar hipertensão, pode aumentar, né? E também dependendo da droga pode causar o dano hepático, né? Que é a hepatotoxicidade. E o risco cardiovascular. Risco cardiovascular. Aí tem alguns transtornos psicológicos, né? Que são proporcionados por alguns que trabalham, né, nessa situação. O mais comum e mais falado é a trembolona, que é isso, você usando dose muito alta por muito tempo, vai tendo degeneração. Vai tendo uma perca ali. Tem também a questão da articulação, né? Mas não é todos, né? Tem algumas que ajudam, tem outros que resseca, né? Igual quando a gente faz o uso de Stan, percebe muito ressecamento, né? Das articulações. Aí, quando você usa a DECA, você já consegue ter uma melhor lubrificação das articulações. Aí... É do hormônio, né? Agora, já as mulheres é a virilização, né? Que pode ser a voz, né? Pode ser o glítoris. Aumento de pelo. Alteração menstrual. Pode ter muita alteração, né? Menstrual. Alterações lipídicas. No homem também vai acontecer, né? Essas alterações lipídicas. O risco hepático é todos os dois. Principalmente a mulher, ainda por você usar mais oral, né? Tem um maior risco do risco hepático.
E assim, o grande segredo é assim, nós percebíamos que antigamente mulher usava muito Stan, principalmente Stan injetável. E tinha uma resposta, assim, sensacional. Então, assim, mulheres muito magras explodiam um shape sensacional, assim, muito rápido. E aí, o que acontecia? Elas não queriam. Para. Porque, pô, nunca teve bunda. De repente, o tamanho da bunda da nega. E aí, o shape vem daquela proporção ali, naquela quantia ali. Cara, e ela não falava pro cara, pro coach ali, pro orientador ali, e aí clítoris crescia, voz engrossava, virava uma porra do caralho. O rosto fica quadrado. Não, o rosto, né? Mas aí crescia o pelo, aumentava o pelo. E aí ela não ia numa dermatologista para falar que podia passar uma giletezinha que não engrossava. Aí ficava aquele pelo, né? Aí já engrossava a voz. Ficava aquele pato rouco. Fica um travecão. E o gritoria daquele tamanho. Então, assim, por quê? O que acontece? O que a gente sempre fala. Começou a ter colateral, antes de dar o colateral, tem os sinais. A ginecomastia, você vai sentir sinal. Sensibilidade. Como fosse ali na adolescência, aquela pedrinha sensível, dolorido. Então, vai começando a dar sinais. Aí, se você negligenciar, vai dar merda. Tá aí. Mesma coisa, clítoris. Você vai sentir ali mais sensível, mais inchado. A voz vai começar a sentir na hora que você tá falando ali, ela dá uma falhada. Tem momentos que ela fica um pouco mais rouca, né? Então, assim, são alguns... espinha ela nunca explode de uma vez se a dosagem não for alta. Ela vai vir algumas, queda de cabelo, mesma coisa. Então, assim, começou a sentir que tá anormal, que você se conhece. Então, você começou a sentir, tá tendo uma quedazinha ali que não tinha. Avisa a pessoa que tá te orientando. Tá tendo as espinhas mais inflamadas, porque eu tô sentindo a pele mais oleosa. Avisa o seu orientador. O clítoris ali dá uma inchadinha. A voz tá dando... Por quê? Porque começou o colateral, tem jeito de reverter. Agora, se esperar hipertrofiar, clítoris saiu, a voz engrossou, cabelo caiu tudo, a espinha estourou, aí você vai avisar e dá trabalho. Aí para você recuperar aquilo ali, dá trabalho. Tem uns que é irreversível, não volta. Então, se avisar no comecinho, sentiu, já avisa, dá para resolver fácil. Dá para resolver fácil. Então, por isso que eu digo, ele não tem risco para a saúde, o hormônio. É um mau uso que faz ele ser o vilão. Entendeu? Como eu sempre dei o exemplo aqui. Tá na conversa de boteca ali. Porra, o cara ouviu, a mulher chega no shape massa. A gordinha já olha e fala, uai, que isso? O que você tá tomando? Ela falou, tô tomando Oxa, 20 miligramas. Aí ela só dá o bizu. Aí já vai atrás, põe todo mundo doido, acha uma Oxa de 20. Toma lá a porra da Oxa de 20. Não, a menina não tomava Oxa de 20, ela tomava Oxa de 10, 2 vezes ao dia, que dava 20 miligramas, e ela tinha uns protetorzinhos junto, etc, etc, etc. Tava tudo certo, fazia dieta, fazia bonitinho. Aí a gordinha veio, pegou a Oxa, já perdeu a metade dela por causa da gordura, né? Porque o condutor do hormônio é o colesterol, e aí e já deu colateral, e queda de cabelo, a porra toda, e o quadril aumentou. Falou, não, isso não presta não. Não presta você. Não presta você, que foi lá e só ouviu a menina falando e achou que você ia dar uma sabidona, ia dar uma desperta, né? E passar o carro na frente dos bois. Não quis pagar a consultinha lá pro médico que ela vai, não quis fazer a porra do protocolo, não quis fazer a merda da dieta. Aí tem que se fuder mesmo, meu parceiro. Tem que se fuder, né? Porque o outro tá lá fazendo o trem tudo certinho, aí chega com um shapezinho bonitinho, sem colateral, tudo arrumadinho, aí chega a espertinha, né? Os espertalhão, só ouviu, deu bizu, já quer cortar o negócio, não quer gastar, dá merda. Então, ele não tem risco pra saúde. É o mau uso. Eu sempre digo, é o mau uso que dá merda. E tem as pessoas também, né, que subestimam o uso dos
não é dos colaterais, é dos manipulados, né? Do protocolo em si, só quer usar hormônio. Ela subestima muito Não, só que o colateral. Só não, acredita na hora que acontece. não, só quer usar estimulante E hormônio. e hormônio. Compra o Clebuterol, tá numa tremedeira da porra, não sabe nem como que usa o negócio, mas tá lá. O cara falou que é bom. O atleta falou que usa isso pra secar. Aí vem um imbecil lá e quer usar o trem sem ter orientação. Cafeína, joga cafeína achando que vai emagrecer. Não tem nada a ver. Então, assim, os caras sempre querem exagerar no negócio. Aí põe estimulante pra dentro, põe hormônio pra dentro, não treina direito, não faz dieta, não dorme, não descansa, não faz porra nenhuma e quer ter resultado. Eu vou pular para 14. O uso de moduladores hormonais como anastrozol e tamoxifeno é indispensável em ciclos? Não necessariamente. Né? Tudo tem hora certa. Você não precisa começar um ciclo já colocando eles, né? Tem pessoas que um pouco de texto que se aumenta, não aumenta tanto o seu estradiol para você já ter que colocar um anastrozol. Tem cara que nasceu para tomar porra do hormônio. Você mete o hormônio no cara, ele não se aromatiza de jeito nenhum. Tá tudo certo pro cara, né? Então, assim, tudo depende. Isso é as ferramentas que a gente tem para combater, né? Então, não necessariamente já tem que entrar, porque cada combatente vai quebrar um pouco, né, do efeito. Então, é igual você vai passar. Você passa uma óxido de 5 para menina. Aí você já coloca dudacerida, já coloca espirulactona, já coloca salpalmeto, já coloca não sei o que, já coloca não sei o que. Uai, acabou o hormônio aí. Aí não dá colateral e nem anabolismo. Aí não vai dar nada. Aí a menina fala, não tô sentindo nada. Tô sentindo nada. Não vai sentir não, aí. Você já pôs ele e já inibiu tudo. Então, assim, nós temos que tomar cuidado. Os inibidores tem que entrar na hora. Por isso que a gente fala que é individual. Não existe uma regra de bolo e uma receita de bolo. A gente sabe como funciona, mas é individual. Cada um vai dar uma resposta, cada um vai dar um feedback. Então, é individual. Cada um é individual. Não adianta se eu passar o mês que a Lívia toma para fulana aqui, vai dar merda na fulana e não vai dar nela, ou assim vice-versa. Não adianta copiar a receita dessa. 16. Como o acompanhamento médico pode reduzir riscos no uso de manipulados e hormônios? Por causa dos exames, né? Por causa dos exames, né? Então, por monitoramento de exames, tudo sai nos exames. O exame conta tudo pra gente. Até se você tá treinando. Tá treinando fofo, tá treinando dieta pesado, tá fazendo dieta, tá tomando uma água, você tá fazendo treino escondido, conta tudo. Então, os exames vai dar monitoramento pra eles, que ele vai saber se tem que reduzir, se tem que aumentar, se tem que parar, se tem que continuar, vai falar tudo. Então, os exames. É simples. Os exames vai falar tudo. Até que ponto os resultados de hormônios justificam os riscos em não atletas? Acho que a gente já falou, né? Eu vou falar de novo. Não existe risco. O risco é o mau uso, né? Então, para as pessoas normais, eu acho que elas têm que ser inteligentes e saber usar com inteligência. Porque tudo que você usar de forma errada, vai dar merda. Porque ele passa a ser ilícito. Tudo que é ilícito, dá errado. Então, tudo é assim. Então, eu até brinquei lá no meu Instagram, que tinha umas pessoas que iam lá me dar umas respostas no dia que eu postei lá, e, né, aí ela vinha, eu falei sobre um treino, aí ela falou, não, a mulher treina o que quiser. Eu ainda fui irônico, falei, não, então beleza. Aí na hora que você sentir aquela dor, você vai lá e toma o que você quiser. Aí na hora que você também for reformar sua casa, você vai lá e reforma do jeito que você quiser. Você não vai no médico, você não chama o arquiteto, você não chama o engenheiro, você não chama o pedreiro, você não chama os profissionais da área. Na hora que você tiver uma ação, se estiver presa, você vai lá e fala isso que você quiser. Na hora que você tiver um processo, você vai lá e faz o que você quiser. Aí você não precisa usar o advogado. Então é a mesma coisa na nossa área. Então você vai lá e faz o que você quiser. Paga a academia, você pagou, você pode entrar e fazer o que você quiser. Agora, tem as pessoas que é inteligente,
contrata o personal e faz o negócio da forma certa e tem resultado. É simples assim. Então essas pessoas que vai lá, ignorante, mulher faz o que ela quiser. Que legal, ué. Continua assim, você tem um ótimo conceito de sua vida. E tudo, faça isso pra tudo, não faça só no treino, não. Faça isso tudo na sua vida. Teve um cara lá na academia, ela tava comentando, saiu uma notinha no CREF lá, que um sujeito foi preso pelo CREF, porque tava, né, terceiro diploma falso que ele tentou passar. Aí ele foi o advogado dele, porque ele era aluno do cara. Aí falou, pô, o cara entende, o cara conhece, o cara é bom. Aí nós paramos, olhando pra ele. Mas como que ele é bom se ele nem estudado ele é? Como é isso? Me conte mais. Não, mas você tem que entender. Eu falei, deixa eu falar. Me passa a causa dele, deixa eu ir lá defender ele. Porque eu estudei educação física, mas deixa eu ir lá defender ele. Não, não é assim, não. Você tem que saber, você tem que ter a carteira. Ah, então quer dizer que na sua área eu tenho que ter a minha OAB. Mas aí na minha área, então ele não precisa ser estudado. Ele brincou de atleta, porque ele nunca ganhou nada, mas ele brincou de atleta, ele sabe um pouquinho, ele pode vir cair da aula. E nós todos aqui que estudamos e temos o diploma, foda-se. Engraçado, né? Quando não é no terreiro dele, tá tudo certo. Mas na hora que você puxou pro lado dele, ele ficou nervoso. Não, aí você precisa. Não, você não tem uma OAB, você precisa da OAB, você tem que saber. Tem que estudar as leis, que né? Engraçado. Então ele pode entrar aqui, dar aula, ter você como aluno, porque você, né, parece nem advogado você é, porque você não sabe nem sobre isso. Que você contratou qualquer charlatão para te dar aula, porque ele sabia. Mas você nem olhou se ele tinha um CREF. Mas na hora que você vai se apresentar como advogado, você apresenta o seu OAB. Que irônico, né? O cara calou a boca e saiu. Então é pra você perceber como que é engraçado. A pessoa senta em cima do rabo e fala dos rabos dos outros. Certamente essa pessoa, na hora que vai na profissão dela, ela fica nervosa. Mas para ir lá no Instagram e comentar da profissão dos outros é muito fácil. Eu faço o que eu quiser. Não, você não faz o que você quiser. Você tem que ser orientado por alguém, você não sabe. Se você se a sua área é tal, se é do marketing, ótimo. Você é do marketing. Nós somos educação física. Então, quando você for para academia, você precisa do cara que é formado em educação física. E assim sucessivamente. Então, é sobre isso. Então, as pessoas... o Instagram é engraçado porque é uma terra sem lei, né? Acha que pode falar o que quiser. Então, as pessoas tinham que ter mais senso, né? Antes de falar alguma coisa, pensa, dá uma pensadinha. Não deixa o calor da emoção subir, não. Então, é isso. É o que eu te falei, Lívia. O hormônio é foda. Quando fala de hormônio... Você empolga? Não é que empolga, é porque é amplo, né? Não tem jeito de você dar uma resposta porque direta. a gente ficou sem falar de 2 tópicos. É porque assim, você não dá a resposta direta. É muito amplo, né? É muito... Não tem jeito de se generalizar. Você tem que falar bem falado para o cara entender, porque não achar que você tá aqui falando abobrinha. Isso. Então é isso. Esse podcast aí vai ao ar toda quarta, né? Isso. Então, quarta-feira, às 19 horas, ele vai ao ar e a gente vai soltando alguns cortes aí para dar uma pimentada aí e fazer você sentir vontade de assistir ele na íntegra. É isso aí. Qualquer dúvida é só chamar nós no direct. Tamo junto.